Você já ouviu falar de autismo ou transtorno do espectro do autismo? Sabe quando suspeitar desse problema? Então preste atenção, porque nesse vídeo eu vou falar das principais características do diagnóstico, quais são os grupos de risco, um pouco de tratamento e muito mais. Como você deve imaginar, existe muita informação sobre o autismo. Muitas verdadeiras, baseadas em estudos científicos, mas também muita mentira, as conhecidas fake news. Nesse vídeo, eu vou tentar esclarecer ponto a ponto todos os aspectos mais importantes desse tema. Então, para começar, acho que a primeira informação que você deve saber é quando você deve suspeitar que seu filho ou alguma criança com quem você convive tem autismo, ou, como falamos na medicina, algum transtorno do espectro do autismo, o TEA. Existem várias características ou sinais desse problema, por isso eu vou destacar as mais importantes. Você acha que seu filho tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas? Isso sempre ocorre no autismo e se manifesta de diferentes formas, como, por exemplo, dificuldade de contato visual. A criança evita olhar nos olhos, ou ela até olha, mas logo foge o olhar, como se outras coisas lhe chamassem mais a atenção, ou mesmo como se essa troca provocasse algum desconforto. Desinteresse nas pessoas. A criança prefere ficar sozinha ou se diverte mais com objetos do que com brincadeiras ou jogos com outras pessoas. A criança tem dificuldade de expressar os sentimentos. Chora muito, não consegue ser consolada, fica muito irritada ou mesmo dá risadas, sem grandes motivos aparentes. Ou outro exemplo, a criança se machuca, tem um corte que está sangrando e nem percebe, continua fazendo sua atividade, como se não sentisse dor. Você já notou alguma dificuldade de comunicação nessa criança? Os sinais mais importantes relacionados à comunicação são: a criança pode não falar ou apenas ter um atraso no início da fala, que normalmente ocorre até os 2 anos. Tem muita dificuldade em começar ou manter uma conversa. Fala poucas palavras, tem uso repetitivo de algumas palavras ou sons que chamamos de ecolalia. Então, quando eu pergunto, quer água? Ao invés de responder sim ou não, ela repete, quer água? Ou água, água, água. Quando vai solicitar algo, muitas vezes prefere dizer na terceira pessoa, ou seja, só para exemplificar. Um menino chamado João diz, João quer água, ao invés de eu quero água. Pode ainda ter dificuldade de entender perguntas ou orientações simples, por dificuldade de prestar atenção, principalmente quando não é de seu interesse. É comum a queixa de que a criança não olha ou não responde quando chamada pelo nome, mesmo sem ter problemas auditivos. Alteração no tom ou ritmo anormal da fala, podendo usar uma voz cantada ou mesmo sem variar a entonação, semelhante a um robô, um jeito diferente e característico de conversar, em que a mímica facial é pouco expressiva. Apresentam dificuldade de contar ou florear uma história, sendo muito objetivos e suprimindo os detalhes. Por outras vezes, quando gostam de determinados assuntos, não param de falar e às vezes se tornam chatos, cansativos e repetitivos. Você já reparou se tem alguma alteração comportamental? Eu vou explicar melhor os sinais que sugerem essa alteração. Movimentos repetitivos, como balançar a cabeça, tronco e as mãos, é o que chamamos de estereotipias. Preferência em pisar na ponta dos pés. Preferências alimentares, ou melhor, seletividade alimentar. Come poucos alimentos, sem variedades de cores, sabores ou texturas. Apego excessivo a objetos ou a rotinas. Está sempre com o mesmo brinquedo na mão. Assiste sempre o mesmo desenho no mesmo horário. Só usa um determinado sapato. Pode ter intolerância à luz, som alto ou toque em texturas diferentes, como areia, algodão e grama, como se esses estímulos fossem muito desconfortáveis. Ficam andando de um lado para o outro, ou mesmo ficam rodando de maneira repetitiva, sem objetivo. Não dão a função ao brinquedo. Preferem rodar a roda do carrinho ou mesmo jogar o xilofone no chão, ao invés de tocar as teclas. Nas brincadeiras
imitativas ou faz de conta, que é o mundo da imaginação, preferem brincar sozinhos. Brinco de mamãe filhinha, com boneca, de comidinha, mas não consigo mesmo brincar com outras crianças ou mesmo com adultos. Não deixo os outros entrarem nas minhas brincadeiras. Além dessas, existem muitas características do autismo, mas quero deixar claro que a criança não precisa ter todas elas para que você suspeite do problema. Na presença de comportamento suspeito, você deve ficar atento. Você deve saber também que essas características que eu falei podem ser mais notadas em crianças com idade maior que 2 anos, porque a essa idade as demandas sociais são menores e os sinais mais sutis. Antes dos 2 anos, os bebês têm várias habilidades sociais e a ausência delas é altamente sugestiva de TEA. Aos 4 meses ou mesmo antes, é esperado que o bebê tenha preferência pelo rosto e voz humana, e a ausência desse sinal é preocupante. Ele deve procurar quando seu nome é pronunciado em voz alta. O bebê tem a iniciativa de emitir sons ou movimentos, como estender os braços em busca de colo ou oferecer o pé ou a mãozinha para ser cheirada, beijada, para brincar mesmo. Com 6 meses, o bebê deve responder com um sorriso ou expressão feliz às brincadeiras das pessoas na maior parte das vezes. Com 9 meses, o bebê consegue imitar sons e expressões faciais. De 12 a 14 meses, já gesticula e tagarela, como se conversasse. Aos 16 meses, já diz palavras isoladas. Com 24 meses, forma frases de 2 palavras. Diante de dificuldades ou ausência dessas habilidades, você deve procurar orientação médica para o entendimento correto do diagnóstico. O diagnóstico é feito pela observação de um profissional treinado e especializado. Esse profissional vai levar em consideração o relato das pessoas mais próximas e avaliar a criança, procurando identificar ou descartar as características que eu falei. Além disso, é muito importante entender se essas características ocorrem desde o início da infância e observar se o possível comportamento compatível com o autismo está presente em diferentes contextos e situações, como exemplo em casa, na escola, na comunidade de uma maneira geral. Se esse conjunto de observações estiverem coerentes e sugestivas do problema, se faz o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, que ainda será classificado em leve, moderado e grave, a depender da necessidade de ajuda e independência da criança. Nos quadros leves, precisam de pouca ajuda. Os moderados precisam de ajuda em diversas situações e os graves precisam de ajuda na maior parte do tempo. Repare, eu não falei em autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamento e transtorno global do desenvolvimento. Essas eram classificações feitas no passado. Hoje em dia, falamos apenas em transtorno do espectro do autismo. Essa explicação sobre diagnóstico já responde uma dúvida muito comum. Existe algum exame que confirme o diagnóstico? A resposta é não. Nenhum exame consegue identificar o problema. Como falei, o diagnóstico é clínico e baseado em todas as características que eu falei. Mas afinal de contas, o que causa o autismo? A medicina não sabe ao certo a causa do problema. Sabemos que alguns fatores aumentam o risco, como ser menino. O autismo é 4 vezes mais comum no sexo masculino. Causas genéticas. Existe um risco mais elevado de autismo quando a história familiar é positiva para esse transtorno. Causas ambientais, como poluição. Cidades mais poluídas têm mais casos de autismo. Problemas no parto, prematuridade, baixo peso ao nascer, infecção, diabetes na gestação. Em geral, estresses tanto na mãe gestante quanto no bebê recém-nascido produzem substâncias inflamatórias que podem ser prejudiciais e vão aumentar o risco de problemas de desenvolvimento como um todo. Existe uma associação entre ácido fólico, vitamina D, ômega 3 e o autismo. No entanto, ainda mais estudos são necessários para que se tenha bem estabelecido como usar esses elementos, tanto de forma preventiva como no próprio tratamento de TEA. Todos esses fatores estão sendo exaustivamente estudados para se ter informações mais precisas sobre a associação de autismo com todos esses fatores. Aqui cabe uma informação muito importante. Não existe
relação entre vacinas e autismo. Isso é fake news, é uma mentira. Que fique claro, as vacinas protegem as crianças contra uma série de doenças e não causam autismo. O autismo tem cura? Como é o tratamento? O autismo não tem cura e também não existe um medicamento específico para esse transtorno. Tem sido divulgado o uso do canabidiol, óleo extraído das folhas da maconha, como medicamento para alterações comportamentais no autismo. No entanto, quero deixar claro que os benefícios e os riscos desse tratamento não foram comprovados e, por isso, ele não foi aprovado como medicamento para esse transtorno. O que tem comprovação de benefício é o apoio da equipe multidisciplinar. Inclui intervenções com terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos e médicos. Com esse tratamento, é possível melhorar o comportamento, a comunicação, as habilidades sociais, tendo forte impacto no bem-estar e qualidade de vida das pessoas com autismo e de suas famílias. O segundo é sobre prevenção. Ainda não temos uma estratégia definida para prevenir o autismo. Sabe-se, porém, que quanto antes for feito o diagnóstico e iniciado o tratamento, melhores os resultados. Por isso, se você notou alguma das características que eu falei, procure um médico especialista, que pode ser um pediatra, um neurologista infantil ou um psiquiatra infantil. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar, e você estando bem informado, ajuda seu médico a chegar no melhor diagnóstico e tratamento. Você sabia que existem muitos filmes que retratam diferentes formas de autismo? Se tiver mais interesse, você pode assistir o filme Rayman, O Enigma das Cartas, Um Amigo Inesperado, Temple Grandin e, mais recentemente, as séries The Good Doctor e Atypical. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.